o presidente Paulo Zikorsky, que pediu para a gente começar até passar as percepções. Nós estamos começando a ter uma visão sobre a lei do lobby, a gente vem acompanhando com a briga, mas é o primeiro espaço. Nosso intuito aqui como CNM, que agora começa a tentar aprofundar mais a posição da entidade sobre isso, a gente tem 4 pontos principais para ver se a gente guia o debate. Nossas dúvidas, que quem sabe vocês podem ajudar a gente a responder. Primeiro, o alcance da lei. Poder municipal está incluso ou não está incluso? Segunda dúvida que a gente tem, entidades com representações políticas. Por exemplo, a nossa entidade é feita de prefeito. Prefeito é lobista ou é autoridade interagindo com a autoridade? A terceira é escutar um pouco as percepções dos senhores mesmo. Qual é a relevância da matéria? Isso vai entrar em plenário? Não vai? Tá para votar? Não tá para votar? E o quarto seria se tem aperfeiçoamento. Se os senhores já veio aí junto com a nossa, e agradecer a Cristiano, que sempre foi de braço aberto com o Roberto Jefferson também. O lobby sempre existiu e vai continuar existindo. A questão mais séria é por que ele não foi regulamentado. E eu conceituo o lobby como uma defesa legítima de intereses os mais variados da sociedade. En Chile, la actividad del lobby es vista con buenos ojos, por decirlo así. Hay empresas de lobby que son muy antiguas y ahora recién se les está regulando. Quiero aclararlo porque tengo la impresión que no es, en cuanto al término lobista, no es similar al que tendría en Brasil, creo, por lo que me han explicado. El contexto político en que esta ley y la ley de transparencia se tramita en Chile, el contexto político que permitió que estas leyes vieran la luz, digamos, fueron tres escándalos políticos. No tengo otra palabra para... En Chile ocurrieron 3 fenómenos bien complejos. Yo no sé si aquí ustedes han escuchado hablar, pero uno de ellos fue el llamado caso Cabal, fue uno de ellos. El otro fue el caso Penta, ve que siempre le llaman casos, y el caso SQM, que fue el más complejo de todos. Esto en Chile generó un terremoto político y por lo tanto se formó una comisión, la presidenta Bachelet formó una comisión para combatir el tráfico de influencias y la corrupción. El encargado de esta comisión, Eduardo Engel, junto con toda su comisión, hicieron 236 propuestas para combatir esto, y de esas 236 propuestas, que abordan 21 áreas temáticas, hoy día hay solo 5 leyes aprobadas y la ley del lobby es una de ellas. ¿Qué se entiende por lobby? Ustedes lo pueden leer. Hay 2 conceptos básicos en la ley en Chile que quedaron delimitados: el lobby, la actividad del lobby, y la actividad de la gestión de intereses particulares, que no es lobby, que no se considera lobby. Ahí tienen la definición, y yo subrayé remunerada porque es la única diferencia entre lobby y gestión de intereses particulares, es que en un caso es remunerada y en otro caso no. En Chile se estableció un registro de agenda pública. Cada vez que alguien pide una... ¿Cómo lo hizo la ley? Generó un portal único sobre la ley del lobby, el registro. Entonces cada vez que uno quiere una audiencia con una autoridad, uno tiene que registrarse. Hay un formulario donde uno dice: yo soy lobista, en el caso de que sea remunerado, o yo soy gestor de intereses particulares. A partir de ese momento uno queda registrado para todo el sistema. Como hoy día tenemos los medios informáticos, entonces si yo mañana quiero entrar de nuevo y cambiarme, me aparece que no, que yo ya estoy registrado como gestor de intereses particulares, por ejemplo. As diversas regulamentações da atividade do lobby, elas tiveram, e acho que a gente tem que falar isso de maneira bem tranquila, né? Aí foram ensejadas por certos escândalos políticos, né? Ou como a deputada Cristiane Brasil diz, né? Muitas vezes a atividade é associada ao submundo das relações entre o público e o privado, né? E é justamente por isso que é tão importante trazer à luz quem pode exercer esse tipo de atividade. Isso aqui é importante para algumas dúvidas que já surgiram, né? Entidades representativas de interesse, setores econômico e social, pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, inclusive instituições e órgãos públicos, tá? Vocês vejam que o rol é muito amplo e talvez já seja uma diferença, né, em relação a outras experiências, né, inclusive a chilena. E aí, Gustavo, assim, pelo menos é a minha interpretação, né? Eu interpreto aqui como qualquer cidadão, né? Mas aí
pelo texto, pelo artigo 1º, né, dá a entender que uma atividade como a da CNM estaria inclusa assim, na atividade do lobby, né, assim como qualquer órgão público que tenha uma representação dentro da Câmara dos Deputados, né. Nesse dispositivo vai estar tratado também o que não é considerado representação de interesse nos termos da lei. Vocês vejam que mais uma vez fica clara a opção aí do legislador, né, de ser o mais inclusivo possível, tá, no que diz respeito à atividade de representação de interesses. Tá? A maior parte das atividades vai ser considerada representação de interesses. Bem, outra questão importante é o credenciamento, né, dos agentes de relações institucionais e governamentais. Tá? Se a gente for ver o artigo 7º aí do substitutivo, tá? Diz que os agentes de relações governamentais poderão requerer o seu credenciamento. Então não se trata de um credenciamento obrigatório. Tá? Isso foi até uma questão levantada aí pela Brig. Tá? Não se trata de um credenciamento obrigatório, né? Mas a ideia é criar para o profissional que se credencia uma série de prerrogativas, né? Garantidas pelo próprio órgão, né? Então, eu acho que nós temos que considerar essa atividade uma atividade muito clara e não obscura, com essa questão de obscuridade, de campanha, de auxílios. É uma coisa que tem que ser claro, muito claro. E essa nuvem, essa coisa existe em todos os países. É uma coisa muito nublada. Onde é mais claro, efetivamente, é na democracia americana, no parlamento, principalmente, e também na comunidade europeia. E as coisas são mais efetivas nessa questão da participação dos lobistas. O substitutivo da deputada, ela alinha, ela pegou o que tinha o projeto e detalhou, efetivamente, dentro dessa nossa visão de deixar as coisas muito explícitas e tal. Se a gente pegar o exemplo americano, a gente vê que o lobby se dá mais no Congresso, né? Nas câmaras e no Senado. É um lobby muito claro também, as pessoas, todo mundo sabe o que aquela pessoa está representando, o que ela está defendendo, essa coisa toda. Mas a maior clareza de participação está na Comunidade Europeia, em Bruxelas, lá no Parlamento Europeu. Mas o que existe lá é que todas as pessoas, qualquer pessoa, pode enveredar por uma atividade e defender interesses da pessoa ou da instituição ou de um grupo qualquer. Basta que, naturalmente, faça o seu registro e diga qual é a sua expertise. Ao invés daqui, que a gente tem que fazer um requerimento, tem que pressionar, eles parlamentares, eles componentes desses conselhos, é que querem ouvir a sociedade. Eles convocam aquelas pessoas ou aquelas entidades que têm a expertise naquela matéria para que não haja erro. Eles querem fazer uma norma, uma lei ou uma decisão qualquer que atenda aos interesses da sociedade. Por isso eu acho que nós temos que ter, aqui no Brasil, copiar essas coisas que são boas. Essa é a minha posição. Eu acho que eu sou favorável inteiramente que isso seja regulado e que tenha clareza o processo de registro de quem pode exercê-la. A posição da CNI está bem clara. Foi publicada recentemente nos jornais de grande circulação. O presidente Robson fez um artigo defendendo o projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela deputada Cristiane Brasil. E por que essa defesa? O parecer da deputada Cristiane, comparado a todos os textos que já tramitaram no Congresso Nacional sobre esse tema, é, na nossa visão, o mais adequado, o mais simples, o mais contemporâneo, o que pegou experiências internacionais de sucesso, o que retirou problemas existentes em algumas legislações internacionais, é o que traz a questão de forma mais transparente e com uma vantagem que nós reputamos que não vimos em nenhum outro parecer. Este reconhecimento de que a atividade de defesa de interesses
tem que ser apoiada, aplaudida, é o que nós entendemos que vai fazer com que esta visão que existe hoje de que todo político é bandido e todo mundo que lida com político é bandido também, seja desconstruída, porque isso não é verdade. No plano técnico, eu falo aqui como pesquisador técnico, o lobby é ultra regulamentado no Brasil. Ele não tem um arcabouço único, eu não tenho um locus normativo onde nele eu encontro o que se aplica ao Brasil inteiro. Mas eu tenho a regulamentação do lobby na Câmara dos Deputados, eu tenho a regulamentação do lobby no Senado. Há um segundo mantra também que é um pouco complicado de trazer para nós, que quando se traz a legislação americana ela é totalmente focada às relações com o parlamento. E só. Isso é, a atividade lobby lá é conhecida, reconhecida e normatizada como tal para atividades para com o parlamento, que a gente vai traduzir agora como de lege ferenda. Todos os projetos até aqui agora, eles incluem todos os poderes em todas as esferas. Isso é executivo, legislativo, até o judiciário, se não for um típico processo de juiz, aquele que um juiz vai defender. Há uma quarta farsa também, quando a gente fala sobre a regulamentação do lobby do Brasil, que a falta da regulamentação do lobby gera corrupção. E esse mantra é repetido assim a toneladas, né? E a gente fez um histórico, lá no escritório a gente fez um histórico dos 10 maiores casos de corrupção do Brasil. Nenhum tem a ver com atividade de representação de interesses via lobby. Nenhum, zero. De outra monta, a zona que já foi cinzenta entre o que pode e o que não pode fazer, o que se deve e o que não se deve fazer, está regulamentado no Brasil desde 1940. Nós temos aí o Código Penal que diz o que é, e ele vem sendo aprimorado do que diz o que pode e o que não pode. A advocacia administrativa já é crime no Brasil e continua crime no Brasil. Tráfico de influência já é crime no Brasil e continua crime no Brasil. Corrupção já é crime no Brasil, teve lei que aumentou o escopo e continua sendo crime no Brasil nas suas duas formas, na ativa e na passiva. E por fim, agora a nova lei da lavagem também, que pode se aplicar em inúmeras situações de perquisição. Portanto, o grande arcabouço normativo daquilo que não se pode fazer, que é o ilícito, já existe desde 1940. O acesso ao decisor no Brasil não é um acesso fácil. Segundo, o acesso à informação. Tanto que anos atrás tivemos que ter a LAI, tivemos que criar uma lei. Tivemos que criar uma lei que regulamenta o acesso à informação. Porque não era cumprido minimamente a publicidade para se dar informações mínimas sobre processo em andamento. Mas evidentemente a sua pergunta, os prefeitos terão que se enquadrar na lei do lobby? Claro! Os prefeitos, os conselhos, e a SAL, a SAGE, do jeito que está, nós, sociedade, vamos ter que exigir da SAGE, do Embaçaí, da SUPAR, que eles também se coloquem como enquadrados na lei do lobby. E aí quando vem, por exemplo, situações assim, toda conversa com o decisor tem que ser previamente definidas por escrito. Isso deveria ser preferencialmente, mas não necessariamente. Por quê? Senão o que eu falo para ele, entrego para ele, que não for anteriormente por escrito, pelo direito, é nulo. Eu tenho que retirar do processo. E mais, e causa, evidentemente, para quem é parlamentar, o meu medo são para os meus clientes que são parlamentares. Eu já falei para vocês, não vão atender mais ninguém se passar. Por quê? Porque todo atendimento que não for feito na risca da lei é quebra da ética. Primeiro ponto é que nós, acho que tem um ponto comum aqui, que o lobby ou a atividade de relações institucionais e governamentais, ela é muito importante. Pois bem, a gente está falando aqui de regular essa atividade, não a profissão, né? A atividade, e nem essa atividade é reconhecida na classificação brasileira de ocupações. Você vê como é que o assunto é complexo. Nós, da ABRIG, tivemos com o Ministério do Trabalho, ficamos trabalhando com eles lá para definir o que é esse profissional de relações institucionais e governamentais, né? E até hoje ainda não saiu a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, da RIG, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que não é só ética, fala-se muito de ética, mas ética é apenas uma das competências que esse profissional, e aliás
deveria ser para todos os profissionais, todas as atividades, tem que ter. E aí foi colocado aqui, foi perguntado aqui a questão de valorizar o profissional que atua nessa área e tal. Eu, do ponto de vista de coordenador de um MBA que foi aí inaugurado em abril de 2015, posso garantir que estamos mudando em termos de capacitação essa atividade e esse profissional. Porque se antes era valorizado quem tinha o network, quem conhecia, eu conheço o fulano, eu resolvo para você. E muitas vezes ia lá e resolvia, né? Já se deixou de lado. Hoje é capaz, se você falar, eu sou amigo do fulano, bom, então não quero que você me ajude, né? O segundo ponto que apareceu foi a experiência. Eu não quero um profissional, né, com pouca experiência, eu quero um profissional que já tenha vivido bastante casos, porque essa experiência vai fazer diferença, e faz. É uma atividade assim como um médico, de você atuar nessa área há 3 anos é uma coisa, há 5 anos é outra, há 15 anos é outra. Em termos de comparativo com outros países, eu acho interessante porque tem vários países, os Estados Unidos, como foi citado, desde 46, a Alemanha em 51, a Austrália em 83, o Canadá em 89, o México em 2010, o Chile, a União e o Reino Unido em 2014, como tivemos a apresentação aqui. E é claro que não dá para usar simplesmente uma legislação já feita lá e adaptar aqui. Até porque nos Estados Unidos, como foi bem lembrado, foi tão rígido que o pessoal deixou de ser lobista e passou a ser advogado ou consultor ou qualquer outra coisa para estar fora daquela regulação. Para ficar bem claro, para mim, a atividade de lobby está regulamentada para advogado, sim, pelo Estatuto da Ordem, tem um tribunal de ética, se o advogado fizer bobagem, vai ser lá condenado. E nós, Antônio Rodrigo Machado é conselheiro comigo aqui, a gente caça OAB, mas é toda semana que se caça OAB, mas toda semana que se caça OAB, né? Não acho que a atividade de relações governamentais é específica de advogado, pelo contrário. Para mim, os melhores profissionais de relações governamentais não são advogados, até porque o advogado ele é formado pela belicidade, isso é, as faculdades de direito formam o advogado para sempre o confronto. E os grandes cases que a gente tem de relações governamentais são de cooperação e não confronto. Antes de entrar nesse ponto, só queria mencionar que existem grandes tendências nas sociedades. E uma tendência atual no Brasil é essa busca de transparência. Então é claro que a lei não vai acabar com o problema de corrupção, não vai tornar as pessoas imediatamente transparentes. Mas eu creio que existe essa demanda, que as pessoas, talvez insatisfeitas ou um pouco cansadas de tudo que viram, gostariam que as relações entre as pessoas, especialmente entre o setor público e privado, fossem mais transparentes. A lei não garante automaticamente transparência para tudo, mas ela é um passo. Se a gente for adotar uma visão, uma perspectiva mais incremental, ela é um passo nessa direção. Aí, nesse sentido, eu penso que a gente tem que se desvincular da nossa natureza de origem, seja advogado, ou cientista político, ou economista, ou relações internacionais, e pensar mais de um ponto de vista macro. Eu não tenho dúvida, já pelo que foi dito aqui de uma maneira bastante até abundante, que algumas atividades estão regulamentadas, já existem algumas regulamentações. Mas a diferença que está se buscando agora é justamente uma regulamentação maior, não no sentido de mais profunda, mais complexa, mas que seja uma referência para todas as demais. Não, penso eu, não no sentido intervencionista, mas no sentido de regular, no sentido positivo, ou seja, de que as pessoas tenham uma referência mínima do que pode ser feito e do que não deve ser feito. Então, nesse sentido, a aprovação de uma lei como essa que está sendo proposta, eu acho que vai ao encontro dessas tendências que a sociedade está demandando. Eu queria citar um exemplo interessante, que eu gosto de citar também em sala de aula, na disciplina que eu dou, que é justamente transparência, no caso da primeira-ministra da Suécia, que teve que renunciar porque ela comprou um Toblerone no cartão corporativo. Então, nós não chegamos nesse nível ainda, isso já tem algumas décadas. Então, a gente tem que pensar também do ponto de vista histórico, que eu acho que faltou um pouco, talvez, aqui na discussão. A lei de transparência na Suécia, de acesso à informação, tem mais de 100 anos. A nossa tem menos de 5. Então, na medida em que as leis elas entram em vigor e há uma discussão sobre elas antes mesmo de entrar em vigor, durante a entrada em vigor e posteriormente, a gente consegue mudar aos poucos a sociedade no sentido positivo. No serviço público, por exemplo, tudo era considerado segredo para o servidor público. Agora já tem uma lei dizendo que tudo é transparente. O que for segredo
você tem que o justificar. Então são pequenos passos que a gente está dando em direção a uma sociedade mais transparente, que eu acho que esse é um valor importante, absoluto, que eu acredito que é um consenso hoje nessa direção. Na medida que você tem mais transparência, indiretamente a corrupção ela tende a diminuir. Ela nunca vai acabar totalmente, ela nunca vai ser zero, mas ela pode diminuir a ponto de ser a exceção e não a regra. Então é claro que alguns atores já estão muito bem, vamos dizer assim, posicionados do ponto de vista de regulamentação. É o caso dos advogados. Se fosse só para os advogados, realmente não haveria necessidade nem se discutir legislação nenhuma, porque já estão cobertos. Eu acho que sobre isso há mais ou menos o consenso. A questão é justamente aqueles outros atores que não são advogados, mas que também querem exercer uma profissão que não é regulamentada ainda, como foi muito bem colocado pelo professor Navarro. E aí eu queria acrescentar, não sei se o professor já pensou nisso, mas os cientistas políticos também não foram regulamentados até hoje. E não impede que eles atuem como cientista político. Os formados em relações internacionais é a mesma coisa. Então, e também eles têm uma demanda de que a profissão deles seja regulamentada. Então a regulamentação feita de boa fé, ela acaba gerando transparência nas relações entre as pessoas, que eu acho que é o grande objetivo da lei. Década de 60, decreto, depois lei de crime de responsabilidade, lei de ação popular, lei de ação civil pública, lei de improbidade, lei dos os estatutos dos servidores públicos federais e estaduais e municipais, lei de acesso à informação, lei anticorrupção, lei de organizações criminosas, lei de transparência, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, Código Penal, do artigo 312 ao 359, diversos tipos penais direto ou indiretamente ligados à corrupção. Por que eu estou citando isso? Porque não é um problema no Brasil a questão de legislação anticorrupção. Ao contrário do que as pessoas falam costumeiramente na imprensa, em diversos setores, que nós precisamos de mais leis para combater a corrupção. Nós temos um sistema de justiça em que o crime que é considerado o crime mais grave, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico, é o homicídio. Em diversos estados e municípios desse país, não há uma comunicação direta entre o homicídio que é detectado pela delegacia de polícia e o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Ou seja, nós vivemos um sistema de subnotificação de crimes de homicídio. Falar sobre crimes de colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro, crimes relacionados à lei de concorrência ou crimes de corrupção, sem debater de fato qual é a estrutura administrativa estatal que está à disposição para a investigação e o combate a esses crimes, é um pouco falacioso. E aí me chama a atenção, regulamentar ou não regulamentar, inclusive das figuras estatais. Eu concordo com o Favede quando ele fala sobre a presença da regulamentação atual, já a existência, né? Mas eu faço a seguinte pergunta: hoje nós temos de fato uma paridade de armas, que eu acho que uma das grandes vantagens da regulamentação do lobby e do estabelecimento de figuras de transparência é a paridade de armas. Quando a gente fala sobre movimentos sociais, quando a gente fala sobre sociedade civil organizada, se você regulamenta estabelecendo critérios de transparência, será que você não pode estabelecer o mínimo de igualdade num terreno em que o poder econômico tende a sempre se materializar em sentido superior? Então, regulamentar o lobby e garantir transparência não pode trazer uma maior facilidade para que órgãos da sociedade, para que entidades e instituições da sociedade civil organizada possam ter acesso de forma menos desigual? Então, eu acho que essa é uma questão que me faz acreditar na necessidade dessa regulamentação. Esse ponto específico. Em relação à posição da OAB, é muito claro, nosso estatuto, aliás, a Constituição que cita advogados, os ordens de advogados do Brasil, é a única profissão liberal que tem um papel constitucionalmente estabelecido. Não é, aliás, a minha visão é parcial, mas ela também é fática de indicativo normativo. A Constituição Federal estabelece a Ordem dos Advogados do Brasil de uma maneira diferenciada dentro dos seus termos. Então, quando o advogado que está legalmente habilitado para fazer a defesa de interesses judiciais e administrativos, lato sensu, a regulamentação do lobby não poderá ultrapassar a limitação da regulação da profissão da advocacia. Isso não significa que o profissional de relações governamentais necessariamente precisa ser advogado, não, muito pelo contrário.
A interdisciplinariedade, eu acho que é uma das principais questões relacionadas à defesa de interesses esses democráticos. Como a gente tem as eleições, como a gente tem o plebiscito, o referendo, como a gente tem os projetos de iniciativa popular, eu acho que a defesa de interesses é algo extremamente democrático e precisa ser estabelecido. E aí meu posicionamento, ele vai na regulamentação, vai favorável à regulamentação por conta da possibilidade de melhoria, não de fim, mas de diminuição do poder econômico com a paridade de armas através da transparência. Me chama a atenção quando discute a questão da improbidade dos profissionais de regulação de relações governamentais, do profissional da área do lobby, porque, mais uma vez eu digo, o excesso de legislação já é suficiente para administrativamente, ou para civil e penalmente, esses profissionais já serem responsabilizados em alguma ação de corrupção. Então acho que estender a lei de improbidade administrativa, que hoje a nossa jurisprudência é muito clara no sentido de que o particular não pode responder por improbidade administrativa se não estiver em atuação com o agente público, eu acho que estender isso ao profissional particular, um profissional liberal, é uma medida irresponsável e na linha punitivista desproporcional. Então entendo que colocar a lei de improbidade a possibilidade de sanção da legislação de improbidade relacionada a um profissional liberal, no caso do profissional de relações governamentais, é um equívoco. No entanto, sendo ele um agente público, isso é óbvio, não precisa estar nessa lei, porque já vai estar marcado pela lei de improbidade. Os prefeitos, quando vêm interferir na tomada de decisão em nível federal, estão atuando como gestores públicos ou defendendo o interesse do seu município? E nesse sentido, o interesse do seu município compõe o interesse público no nível nacional ou ele se materializa como um interesse privado? Entre aspas, o privado, óbvio, né? Mas essa relação acho que vai ter que ser entendida e discutida e melhor compreendida. E outro ponto que eu vou pular para ele logo é, a gente falou bastante de acesso, eu fiquei bastante contente com isso, muito no sentido do acesso do privado ao público. O acesso do François como representante do Mercado Livre ao Congresso Nacional, aos parlamentares. Mas o ex-senador Ademir Santana apontou uma coisa que eu achei interessantíssima, que ele falou: e o decisor público que precisar convocar um especialista? Exato. O acesso do público ao privado. Eu preciso entender como é que funciona essa história de comércio eletrônico. Como é que eu faço? Eu publico um anúncio na Folha e digo: venham se manifestar, pelo amor de Deus, porque eu não entendo nada, né? Então a gente precisa entender o acesso como um acesso reflexivo, ele é bilateralizado, o acesso é dos dois lados da mesa ao outro lado da mesa, correto? Então nesse sentido, o que nós observamos hoje no Congresso, eu acho que o Senado está sendo um pouquinho mais extremo no seu posicionamento, é uma quebra desse acesso. Se eu não posso ir ao Senado Federal, porque um ato da mesa diz que agora simplesmente não é mais credencial, não é mais coisa nenhuma e só entra quem a divisão de polícia disser que pode entrar. Ou se eu não posso ir à Câmara porque taxistas vieram se manifestar em favor ou em desfavor de um determinado projeto, como é que aquela decisão que vai ser tomada dentro do Congresso Nacional vai ser corretamente instruída? Ou em todo caso, como é que a gente vai ter certeza que ela foi corretamente instruído? Então o acesso não é o meu acesso ao Congresso apenas, mas também o acesso do Congresso a mim, setor privado, tá? E aí o que eu acho que o ingrediente chave, que a gente discute pouco e que a gente tem plenas condições de construir, voltando um pouco ao exemplo do ex-senador Cairala, que foi assassinado dentro do plenário no dia em que ele devolvia o mandato, porque ele era suplente, é a construção da confiança. E eu acho que para isso a gente tem um bom instrumento que pode ser examinado na Câmara, que é o PRC 176 de 2016, que altera o regimento interno da Câmara. Na Câmara é o regimento interno que define isso, que permite então que haja credenciais para aqueles que frequentam a Câmara com alguma frequência, que vão lá de maneira habitual participar do processo de decisão. Bom, não se trata aqui de credenciar todo mundo, naturalmente. Se trata aqui de colocar requisitos que permitem identificar aqueles que vêm com alguma frequência mesmo. Uma coisa que eu ouvi da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara
há bastante tempo atrás, quando eu estava discutindo esse assunto com eles, é que não dá para dar credencial para o pipoqueiro. Eu acho um exemplo bastante interessante porque, independente de ser pipoca ou Toblerone, o pipoqueiro está circulando livremente lá dentro, vendendo lanche nos gabinetes, etc. e tal. Mas eu, no dia do PL 28, não posso entrar. Em relação às apresentações que eu ouvi, eu acho muito bacana, e esse foi justamente o formato que o Gustavo encomendou. Ele queria o contraditório, e estamos aqui para fazer o contraditório, respeitando muito a opinião de todos, mas tendo também uma opinião que aí não é minha, é a opinião da entidade, referendada numa reunião em 7 de novembro, onde por unanimidade a ABRIG entendeu por apoiar o projeto de lei 1202 da deputada Cristiane Brasil. E não é só o frio da lei, você tem toda uma questão envolvida que vale a pena a gente avaliar. Ora, boa parte dos profissionais que estão aqui trabalham nisso há muito tempo. Eu trabalho desde 92 e as coisas não melhoraram para nós. A gente não é melhor visto agora do que a gente era em 92. Então talvez o projeto venha para desmistificar um pouco isso. Num país onde só o Diário Oficial coloca 700 normas por dia, por que não ter uma para falar de como o privado deve se relacionar com o público? Nós apanhamos muito durante bastante tempo, e assim que eu cheguei na ABRIG, eu confesso a vocês que eu não dominava esse assunto e passei a estudá-lo e continuo achando que eu não domino, mas em razão de representar com muita honra essa classe de profissionais, eu me dediquei muito ao assunto. E aí a gente percebe o seguinte: o que está acontecendo no mundo? Ora, 24 países regulamentaram a atividade. OCDE e Transparência Internacional sugerem uma regulamentação. Boa parte desses países que regulamentaram estão numa situação não só econômica, mas institucional infinitamente melhor do que nós. Concordo que o lobby, a regulamentação do lobby não vai diminuir corrupção, são coisas totalmente diferentes. E, com muito orgulho, posso dizer aqui a vocês que o projeto está sendo, de certa forma, até testado na prática nessa questão que o François falou, de trazer os profissionais. A ABRIG tem um sistema de compliance, quando qualquer pessoa solicita sua filiação, ele é avaliado pelo Comitê de Admissão e de Expansão Associativa. Várias pessoas tomam bola preta. A partir do momento que ele se associa, ele passa a aderir ao Código de Conduta e se submete ao Conselho de Ética. Conselho de Ética presidido pelo Paulo Castelo Branco, que fez esse trabalho na OAB e totalmente estruturado. Nunca houve uma representação contra nenhum profissional da ABRIG, mas se qualquer pessoa desejar fazer, é simples, é só mandar uma carta. E esse profissional vai ser avaliado pela diretoria e pelo Conselho de Ética da entidade. E a gente percebe que dos 300 associados, nenhum sequer citado nessas operações que a gente acompanha todo dia pelo jornal. Então fica muito claro que quem deve não vem. Em relação ao projeto em si, eu entendo que, embora ele não acabe com corrupção, embora talvez ele até não necessitasse existir, ele deixa muito claro o que se pode fazer. E aí talvez a gente consiga não ver nossos nomes expostos em jornais porque se sugeriu uma emenda. Então eu acho que o projeto ele contribui sim muito. É muito nítido que a gente está vivendo, como colocou aqui o Rodrigo Navarro, um momento único da nossa atividade. São 6 iniciativas que estão atualmente em discussão, seja no Ministério do Trabalho, seja na Casa Civil, porque já saiu o decreto do Ministério da Transparência e na Casa Civil está.
um projeto de lei no Senado, um projeto de lei na Câmara, um projeto de resolução, como o François falou, na Câmara, e uma PEC no Senado. Então é nítido que a classe política quer colocar esse assunto não só em discussão, mas efetivamente concluir esse debate que há muito tempo já acontece. Outro dia fala, não, olha, o projeto precisa ser melhor debatido. O projeto está no Congresso desde 2007. Esse assunto está desde 92. Precisa ser melhor debatido? Eu acho que está na hora já de ter uma regulamentação, embora, na minha visão, talvez não abarque os entes municipais. Se eu fosse prefeito, eu adotaria. É disso que a gente está falando. Não sei se a lei vai pegar ou não, mas o assunto está muito em voga. Então, acho que valeria a pena, viu, Gustavo, você colocar isso sim para os prefeitos, para que eles possam ter regras claras de como é que deve se dar esse debate entre público e privado, que é sim, sem dúvida nenhuma, muito propício para as políticas públicas. Como disse muito bem aqui o senador Ademir Santana, é impossível saber tudo sobre tudo. Então, o máximo de insumos possíveis é favorável à discussão das políticas públicas. Tenho que deixar aqui para vocês que na pesquisa que a gente fez com a UFMG, 61% dos respondentes têm um curso de MBA ou de pós-graduação lato sensu. Isso prova como esse mercado é altamente capacitado. Acho que fica claro uma conclusão do debate aqui. Isso aqui é uma realidade que vem de uma tendência internacional, ou seja, ela está posta. Acho que sim, que a nossa posição, Portela, é que o projeto ele pode vir, e aí fora do mantra, talvez possa clarificar, possa registrar, e do ponto de vista do prefeito que vem a Brasília, ter espaço para mostrar para o cidadão que ele está vindo brigar pela emenda, pela pauta, ele é o primeiro interessado. Se ele puder botar em todo canto que ele teve em Brasília, tirar certificado. Aliás, o que mais a gente faz aqui, né, Rose, é dar certificado que o prefeito teve aqui, de fato, na CNM, interessado. Então eu não vejo nenhuma inconveniência, pelo contrário, acho até que os prefeitos vão gostar de solicitar 10 mil audiências com todos os deputados e senadores, depois vai saber se ele vai ser atendido por todos. Acredito que a experiência do Chile demonstra que lá é muito mais simples, é muito mais restrito e já é de extrema dificuldade de implantação. Acho que o projeto é ambicioso no Brasil, nós vamos ter muitas dificuldades aí na regulamentação, mas fica aí para os anos a gente aprender. Saio mais tranquilo, a CNM vai brigar a princípio até para manter esse normativo de lei federal e dando autonomia para o município de São Paulo que quiser regulamentar, mas o município de Minas Gerais, que tem 853 municípios, talvez a lei do lobby não faça sentido nenhum para esperar uma regulamentação. Eu acho que essa é a linha que nós vamos assumir pela CNM, defendendo o projeto no âmbito de clarificar. Obviamente nós vamos levar esse debate para a diretoria, dando autonomia para o ente municipal que quiser regulamentar, que achar interessante, e o que não quiser regulamentar, não regulamentar, mas vamos tentar lutar para rever esse Instituto da Improbidade, porque de fato é excessivo essa construção no Brasil. Obrigado uma vez, obrigado Associação Chilena de Municípios. Vamos ficar, o Tessa tem alguns comentários, vamos fazer ali formalmente. Agradecer à BRIG por ter apoiado a Confederação Nacional de Municípios a organizar, nessa tarde de quinta-feira, um debate sobre a lei do lobby e os seus impactos locais. Uma perspectiva, no caso da Confederação, de como os prefeitos, como os gestores públicos municipais interagem com ou se abrangem, abarcam dentro dessa legislação. Foi um espaço bem plural, um espaço onde nós tivemos defesas, contraditórios, a Cristiane Brasil defendendo a importância, que isso já é uma realidade, isso é mais do que uma tendência, isso irá para votação e caberá a nós agora buscar um aperfeiçoamento no processo legislativo, mas sobretudo
entender como os prefeitos poderão, quais são os procedimentos que os prefeitos deverão, a partir de agora, assumir perante a lei do lobby. Agradecer também a Associação Chilena de Municípios, que esteve aqui conosco apresentando o caso, já de 2 anos, da realidade do seu país. Obrigado mais uma vez à Brig por proporcionar esse espaço à Confederação Nacional de Municípios. Eu queria agradecer muito a CNM, na pessoa do seu diretor executivo, Gustavo Cesário, pelo convite que fez à Brig para que nós tivéssemos essa oportunidade de discutir políticas públicas. A regulamentação do lobby é também uma política pública e estar aqui na CNM, Confederação Nacional dos Municípios, tratando desse tema é uma honra para a Brig e também um desafio muito grande para que a gente possa levar isso para os municípios. Muito obrigado, Gustavo, e conte sempre conosco. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, a Brig, por esse espaço. Nos oportunizou mais uma vez aqui dentro da Confederação Nacional de Municípios. Em nome do nosso presidente, Paulo Zukoski. Ótimo.